a virada que a pesquisa indica é uma virada que te permite olhar para o domingo como, eu diria, até uma surpresa, porque não era esse o quadro uma semana atrás? Permite sim, Juca. Permite a todos nós, né, olhar para o domingo com muita esperança de ganhar o governo de São Paulo para um projeto popular, progressista, pela primeira vez. Veja, era esperado que no segundo turno o Tarcísio estivesse nas primeiras semanas à frente do Haddad, porque quando Rodrigo Garcia, de uma maneira vergonhosa, vexatória, aliás, enterrando uma tradição democrática que ainda poderia existir no PSDB, ele apoia o Tarcísio e apoia o Bolsonaro. Rodrigo Garcia teve 4 milhões de votos, teve 18%. Isso tem um impacto. Além do impacto, vamos dizer assim, orgânico da máquina, porque ele tinha a maioria dos prefeitos do estado apoiando ele e que migraram para apoiar o Tarcísio. Então vamos combinar aqui que é uma batalha de Davi contra Golias nesse segundo turno. Mas o segundo turno também permitiu que o povo paulista conhecesse o Tarcísio. Porque no primeiro turno, com uma série de candidaturas e tal, você não tem uma polarização direta, você tem menos tempo da TV, e nesse segundo turno nós pudemos mostrar, e a campanha do Haddad pôde mostrar quem é o Tarcísio de Freitas. Porque a votação que ele teve no primeiro turno era muito escorado no Bolsonaro. As pessoas não sabiam de onde ele vinha, qual a procedência, o que ele representa. E aí agora ficou claro, primeiro que ele não conhece o estado de São Paulo. E digo isso, Juca, assim como você, sem nenhuma xenofobia. Sabe, as pessoas podem mudar de estado. Aliás, o estado de São Paulo foi construído essencialmente para o povo nordestino, que veio para cá e ergueu esse estado. Agora, alguém querer governar o estado sem conhecê-lo, sem conhecer as suas demandas, sem conhecer as suas vocações, sem conhecer a sua geografia, sabe, isso é no mínimo suspeito. Ele agora recuperaram algumas declarações dele antes de decidir ser candidato ao governo, que ele falava das opções que ele tinha. Eu posso sair candidato ao Senado por Goiás, pelo Mato Grosso, posso ir para São Paulo. Ou seja, política não é loteria de conveniência, de oportunismo, de carreirismo. E as pessoas estão começando a perceber isso. Ele, como ministro da Infraestrutura, não trouxe nenhum benefício para São Paulo, assim como o governo Bolsonaro não trouxe, preferiu ficar numa guerra política com o então governador. Ele não tem uma trajetória de construção aqui nesse estado, aliás, não sabia nem que colégio eleitoral ele votava. Eu estava outro dia em São José do Rio Preto e o povo disse, olha, se falar para ele vir aqui para Rio Preto, é capaz dele ir parar em Rio das Pedras, porque para ele é tudo igual, porque ele não conhece, não tem um entendimento sobre o estado. Isso eu acho que aumentam as chances do Haddad, fora tudo o que a gente viu nos últimos dias. Esse episódio de Paraisópolis, Juca, é muito sério. É muito sério. Ele querer forjar um atentado, porque ele, imediatamente após o que ocorreu em Paraisópolis, foi nas redes sociais e disse, fui vítima de um atentado. Aí depois as coisas começam a aparecer, a equipe dele pedindo para cinegrafista apagar a imagem, gente da ABIN, o que um agente da ABIN está fazendo na campanha do Tarcísio aqui em São Paulo? Ou seja, é uma coisa muito esquisita. Aí começa a falar em privatizar a Sabesp, aí viu que pegou mal, já recua. Começa a falar em tirar a câmera de policiais, que tem um efeito extraordinário. Nós tivemos a menor letalidade, não só de pessoas mortas por policiais, como também de policiais mortos na série histórica, desde a instalação das câmeras. Deixa eu te interromper. Claro. Só para ficar nesse tema e voltar um pouco a Paraisópolis, porque eu li hoje que há uma séria desconfiança de que o rapaz que morreu, que foi alvejado, na verdade foi executado, porque não há uma imagem desse rapaz com arma. Ele parece ter sido executado na moto. Isso é de uma gravidade absurda, né? E teria sido essa a cena que eles queriam evitar que fosse vista.
Muito É isso? provavelmente, Ju. Muito Aham. provavelmente, muito provavelmente pode se tratar de um caso de execução, como, ao que tudo indica também pelas informações que a gente recebeu hoje, isso sequer foi feito pela Polícia Militar, foi alguém à paisana. Não existem as câmeras de policiais, porque essa ele não poderia apagar, porque vai direto para a central, para o Copom. Não existem as câmeras de policiais para que se possa descobrir o que aconteceu de fato, mas possivelmente eles tentaram encobrir uma execução. É muito grave, é a tática miliciana, Juca. Essa Isso, turma do Bolsonaro está isso. acompanhada, eles estão ligados à milícia. Já isso aí não é um indício, isso aí não é uma suspeita, nós temos provas mais do que contundentes da ligação do Bolsonaro à milícia. O Adriano da Nóbrega, que foi executado lá na Bahia, tinha a esposa e o filho, a esposa e a mãe, desculpe, como funcionárias notadas no gabinete do Flávio Bolsonaro. Bolsonaro fez discursos em homenagem a ele na Câmara Federal. O vizinho do Bolsonaro suspeito de assassinar a Marielle, os tais dos 117 fuzis. As relações do Bolsonaro com a milícia, o Queiroz e tudo mais, elas são contundentes. O Tarcísio, como um bolsonarista, e aí eu acho que entra a coisa mais séria, Juca, se a gente pensar os próximos 4 anos no estado de São Paulo, ele pode querer construir, se eleito, espero que não seja, vamos trabalhar para que não seja, uma espécie de um refúgio dos bolsonaristas no nosso estado. Você imagine um cenário. Lula ganha a eleição presidencial e Tarcísio ganha em São Paulo. Imagine só esse cenário. O que vai acontecer? Todo esse chorume bolsonarista vai vir se refugiar aqui. Aí você vai ter Ricardo Salles, você vai ser toda essa gente ocupando secretariado, ocupando cargos de primeiro, segundo escalão no estado de São Paulo. Quer dizer, ele quer fazer daqui um QG do bolsonarismo. E nós não podemos permitir isso. O estado de São Paulo tem um orçamento de 300 bilhões de reais. O estado de São Paulo tem 45 milhões de habitantes, representa 30% do PIB nacional. Nós vamos botar o estado de São Paulo na mão dessa gente? É essa a escolha? Eu acho que quando isso começa a ficar mais claro para a maior parte da população paulista, eu espero muito que hoje no debate da Globo fique ainda mais nítido, isso faz o Haddad crescer e pode nos levar a uma virada histórica no próximo domingo. Confio muito nisso.